Livro Coragem para Recomeçar, de Dave Leonardo. Capítulo 8. Tenha alguém. Um dos maiores enganos quando falamos sobre recomeço é a ideia de que alguém consegue fazer isso sozinho. Muitas vezes, olhamos para os nossos problemas e, por algum motivo, colocamos na cabeça que temos de enfrentar as situações sem ajuda. Assim, não compartilhamos nossas dores e angústias com os outros e tentamos por nós mesmos achar todas as soluções. Acredito que isso seja algo que observemos culturalmente nos dias de hoje. Quem não se lembra do filme de faroeste em que o mocinho enfrenta o vilão e o seu exército de capangas completamente sozinho? Ou então o desenho cujo personagem mais legal é aquele que consegue vencer todos os seus adversários sem ajuda. Desde cedo, nós aprendemos a valorizar a figura do lobo solitário, que exerce a caminhada e a luta em carreira solo como sinônimos de força e bravura. Mas, na verdade, é que essa ideia só funciona na ficção. A realidade não poderia ser mais diferente. O mundo está repleto de pessoas completamente exaustas por tentarem vencer as dificuldades e o pecado sozinhas. E o pior é que quando elas olham para trás e percebem que se esforçaram muito, mas avançaram pouco, ou até mesmo nem foram capazes de chegar a lugar nenhum, então toda aquela fantasia dos filmes começa a dar lugar a uma inevitável verdade. O ser humano não foi feito para andar só. E essa não é apenas a minha opinião, mas a de Deus também. Isso fica mais claro quando a Bíblia nos diz que, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Não fomos criados para caminhar sem outras pessoas, e se tentamos, nós nos machucamos. Somos sobrecarregados pelas pressões da vida, e quando não suportamos mais, podemos não encontrar forças para nos levantar sozinhos. Precisamos de ajuda. Outro texto que também nos mostra a importância de não andarmos sozinhos é: E disse Deus, façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, obviamente somos seres relacionais. Nem mesmo Deus Pai é sozinho. Ele é 3 em 1, juntamente com o Filho e o Espírito Santo, e unidos formam a Trindade. Se até o Senhor não caminha só, por que é que nós faríamos? Logo assim como Ele, devemos procurar nos conectar com outras pessoas. Fomos criados para viver em comunidade, como nosso Pai. Porém, em diversos momentos, apesar de não admitirmos, acabamos escondendo as nossas angústias dos outros por orgulho. Dessa forma, por trás da aparência de coragem ao lutarmos sozinhos, na verdade o que não queremos é que pessoas vejam nossas fraquezas e vulnerabilidades. O problema nisso tudo é que damos tanta importância para o que os outros pensam sobre nós que preferimos afundar no mar do que admitir que não sabemos nadar. Precisamos entender que o temor de homens nos impede de buscar ajuda e de nos conectar com pessoas. Isso nos torna muito superficiais em nossos relacionamentos e ineficientes na busca do nosso propósito. Não apenas isso, mas nesse lugar de orgulho, somos feridos pela falta de conexões verdadeiras, o que faz com que nos tornemos ainda mais suscetíveis à queda. Outra coisa que pode ferir profundamente e nos deixar humilhados é o pecado, que está sempre à procura de uma oportunidade para nos destruir. Quando ele entra em nossas vidas, o inimigo consegue cobrir a nossa visão e trazer vergonha e medo. Assim nós escondemos nossos erros e ficamos presos no cativeiro da dor e da solidão. E você sabe o que acontece com uma ferida que fica escondida? Além de não parar de doer, com o passar do tempo ela começa a infeccionar e a piorar. Então, a dor aumenta cada vez mais e quando nos damos conta, estamos com um problema muito maior do que tínhamos no início. Assim, o que antes era uma simples ferida, torna-se então uma infecção. E o que no começo era fácil de tratar, agora requer cuidado especial. Por outro lado, quando encontramos alguém disposto a nos ajudar na caminhada, tudo fica mais fácil. No processo de cura, tanto do pecado quanto das dores que a vida nos traz, ter pessoas-chave que nos auxiliem é crucial. É exatamente isso que a palavra de Deus nos diz. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16.
Algo que precisamos entender a respeito de Deus é que uma das principais formas como ele demonstra o seu amor é através dos outros. Ele ama usar pessoas para abençoar pessoas, e esse texto é apenas um dos muitos que revelam os benefícios de termos alguém ao nosso lado na trajetória. Muitas vezes, quando pecamos, somos rápidos em pedir perdão para o Senhor, o que é muito bom. Sempre que nos encontramos em situação de pecado para com Deus, devemos reconhecer a nossa falha, nos arrepender e clamar rapidamente a Ele, para que nos lave com o seu sangue precioso e jogue os nossos pecados no mar do esquecimento. No entanto, frequentemente, acabamos não nos atentando à próxima parte do processo, que é sermos curados das feridas que o pecado deixou em nós. Por isso, precisamos uns dos outros. Sim, para sermos perdoados, necessitamos apenas do Senhor, mas a maneira que Ele escolheu para nos curar foi através de um relacionamento profundo com pessoas, tão intenso a ponto de confessarmos aos nossos erros a elas. Em outras palavras, se não expomos nosso pecado, a cura jamais virá, o que também significa que automaticamente o recomeço se tornará impossível. Agora, nesse ponto, é muito importante enfatizarmos uma coisa: não podemos nos confessar e nos abrir a qualquer um. Se confessarmos às pessoas dores para a pessoa errada, podemos vê-las expostas para todo mundo. Isso sem contar que podemos sair com a nova ferida gerada pela quebra de confiança, o que com certeza nos fará atingir um estado ainda pior do que aquele que estávamos quando buscamos ajuda inicialmente. Todos nós conhecemos alguém que um dia cometeu esse erro, confiando algo importante e privado à pessoa errada, e no final acabou pagando caro por isso. Infelizmente, nem todos são bem intencionados nesse mundo, então é preciso ter cuidado quando escolhemos a quem confiar a nossa vida. Lembre-se, seu coração é precioso demais para ser entregue a qualquer um. Um clássico exemplo bíblico dessa realidade foi José, que pagou um alto preço por confiar seu coração a pessoas que, por mais próximas que fossem, não o amavam de verdade. José não tinha um bom relacionamento com seus irmãos. Na verdade, eles o odiavam, tanto por ser o preferido do pai, como pelo fato de que ele sempre deletava os erros que eles cometiam. Porém, mesmo nesse contexto desfavorável e disfuncional, ele decidiu contar um de seus sonhos aos seus irmãos. A questão é que não era um sonho qualquer, mas um que com certeza causaria muita inveja no coração dos furiosos irmãos. Dito e feito. Agindo em completa ingenuidade e falta de sabedoria, José deu crédito a pessoas que não mereciam sua confiança e sofreu as consequências por isso. Acredito que não seja loucura afirmar que, se não fosse pelo Senhor, que tinha um plano de usá-lo para trazer salvação a toda a nação, José poderia ter pago um alto preço ainda mais alto ainda. José poderia ter pago um preço ainda mais alto por entregar seu coração a pessoas erradas. Ele foi vendido como escravo, acusado injustamente e ficou preso por muito tempo ao se tornar o José do qual todos nós lembramos. Sim, no final da história tudo deu certo e o seu sonho acabou se realizando, mas ele poderia ter sido poupado de muita dor e sofrimento se tivesse escolhido melhor a quem confiar. Por isso, se sabemos que temos de confessar nossos pecados a outras pessoas, contando com suas orações e ajuda para sermos curados, o grande X da questão, na realidade, é saber a quem podemos confiar a nossa dor e os nossos segredos. Como escolher de forma correta aqueles que terão acesso às partes mais sensíveis e vulneráveis da nossa vida? A primeira coisa que devemos observar ao procurar por pessoas-chave é se elas realmente nos amam. Isso é crucial e de extrema importância, pois quando confessarmos os nossos pecados e lhes mostrarmos as nossas feridas, aqueles que realmente nos amam não irão nos expor para nos prejudicar, mas nos proteger, criando um ambiente seguro onde possamos ser curados. Nunca podemos julgar o coração das pessoas, mas é possível conhecer a árvore pelos seus frutos. Existem sinais que revelam o amor que sentimos uns pelos outros e devemos ficar atentos para identificá-los nas pessoas que nos cercam antes de nos abrirmos com elas. Um dos melhores identificadores para discernirmos isso é o sucesso. Quando você está vivendo dias bons em qualquer área de sua vida, quais são as reações das pessoas à sua volta? Elas celebram a sua alegria ou ficam tentando minar a sua felicidade? A forma como as pessoas reagem ao nosso crescimento indica o que elas sentem em seus corações.
A verdade é que são nos períodos de sucesso que nós realmente somos capazes de perceber o quão verdadeiras são as nossas amizades. Enquanto estamos em tempos difíceis, muito raramente alguém se diz nosso amigo ficará contra nós. Pois se compadecer de uma pessoa que está enfrentando lutas é uma atitude aparentemente nobre e muitas vezes faz até com que alguns se sintam superiores. Entretanto, lidar com o sucesso alheio é algo muito mais desafiador, uma vez que se alegrar com a conquista do outro, independentemente de como está a sua vida, é tão difícil que só pode ser feito por aqueles que realmente amam. Em tempos de sucesso, conseguimos observar e determinar com bastante precisão quem são as pessoas que verdadeiramente se importam conosco. Outro indicador para ter certeza que as pessoas ao nosso redor são realmente dignas de confiança e nos amam é se as coisas que contamos para elas permanecem em segredo ou são disseminadas dentro da comunidade. Dessa forma, fica fácil identificar qual o verdadeiro interesse de alguns quanto ao nosso bem-estar. Aqueles que nos amam buscam nos proteger, enquanto os que não se importam conosco espalham os nossos segredos, pois ao nos fragilizar, eles parecem superiores. Quando aprendemos a analisar as pessoas que estão próximas a nós com mais intencionalidade e racionalidade, fica cada vez mais difícil sermos enganados na hora de escolhermos alguém para confiar. A ingenuidade começa a dar lugar à maturidade e, dessa forma, passamos a não cometer mais o mesmo erro de José, mas a escolher nossas amizades com muito mais segurança. Porém, esse tipo de amizade não aparece do nada em nossas vidas. Construir relacionamentos fortes e profundos requer muito esforço, pois amigos verdadeiros que nos amam simplesmente por quem somos são raros. E a única coisa capaz de mostrar o nível de relacionamento genuíno que temos com alguém é o tempo, pois a confiança só pode ser realmente construída com o passar dos anos. Quantas vezes nos deparamos com alguém que nos conectamos tão bem e de maneira tão rápida que achamos que seria uma daquelas amizades que duram para sempre, com as quais poderíamos abrir o nosso coração, mas a certa altura percebemos que estávamos enganados. Ainda que existisse muito em comum e muito investimento emocional envolvido, com os anos, nos damos conta de que não era tudo aquilo que imaginávamos. Isso acontece porque esses relacionamentos não passaram no que achamos de teste do tempo. Nesse caso, teste do tempo é a expressão que usamos para nos referir a algo que se tornou muito popular ou fez muito sucesso em curto período, mas que, apesar disso, não conseguiu se sustentar ao longo dos anos, deixando, portanto, de passar no teste. É exato o oposto de hype, termo usado para indicar algo que está em seu ápice de popularidade. Talvez mais do que nunca, precisemos pensar nos nossos relacionamentos de forma sóbria e realmente analisar se estamos confessando nossos pecados e nossas dores a amizades que estão no hype ou para aquelas que foram provadas e aprovadas pelo tempo. Quando arriscamos nos abrir a pessoas com quem temos pouco tempo de caminhada, corremos o risco de ser magoados e expostos. Então, aquilo que deveria ser uma fonte de cura para a nossa alma se torna um instrumento que causa ainda mais dor. Porém, quando confiamos naqueles que já se provaram dignos, encontramos a cura para o nosso coração. Nunca se esqueça de que as amizades que Deus nos envia apontam para a eternidade. E é justamente em razão disso que passa pelo teste do tempo. É sempre um bom sinal. Em contrapartida, isso não quer dizer que só existem dois tipos de pessoas: aquelas a quem devemos confiar completamente e aquelas que não devemos confiar de forma alguma. A verdade é que há níveis de relacionamento em nossas vidas, e quanto mais aprofundamos a amizade, mais o grau de confiança muda. Saber definir as pessoas dentro desses níveis é crucial. E também um sinal de maturidade, já que isso alinha as nossas expectativas à realidade. Não há exemplo melhor do que o de Cristo. Ele tinha níveis de relacionamentos. A multidão o que seguia, as pessoas que conhecia, os 12 discípulos e entre eles os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Entretanto, mesmo nesse trio, Jesus considerava João o mais próximo. A categorização que havia nas conexões do Mestre sempre foi clara. Não existe melhor maneira de classificarmos nossos relacionamentos do que imitando a Cristo.
Só assim conseguiremos descobrir quem são as pessoas certas para nos abrirmos dentro do nosso círculo de amizades. Além disso, o que pode nos ajudar muito a desenvolver esse tipo de relacionamento é a vida em comunidade. Embora muitos tenham em suas ressalvas quando o assunto é a igreja, não existe outro lugar no mundo em que você encontrará tantas pessoas querendo ser como Jesus. Quando caminhamos com indivíduos que buscam praticar o amor, perdão, compaixão e outros valores cristãos, a probabilidade de descobrirmos seres humanos que serão instrumentos de cura na nossa vida é muito maior do que em qualquer outro grupo. Sim, eu sei, muitos tiveram experiências ruins quando decidiram se inserir em uma igreja. Talvez alguns dos traumas que você carrega tenham acontecido nesse contexto. Porém, isso não quer dizer que não seja o melhor lugar para desenvolvermos os nossos relacionamentos interpessoais e encontrarmos o que precisamos para recomeçar. Aliás, quando falamos sobre recomeços, isso vale para tudo em nossas vidas, inclusive para o nosso relacionamento com a igreja. Por que defendemos as segundas chances para tudo e menos para a igreja? E aqui não me refiro a uma congregação local específica, mas o corpo de Cristo. Da mesma forma que a graça do Senhor nos permite fazer coisas de forma diferente, assim também devemos estender a graça ao corpo. Isso se torna mais fácil quando entendemos que Deus ama a igreja e escolheu esse ambiente de união como os nossos irmãos para derramar a sua bênção. Fazer as pazes com o corpo de Cristo é um grande passo rumo ao recomeço e nos coloca na posição de sermos abençoados e termos vida para sempre. Nesse lugar, além de sermos fortalecidos, encontraremos as pessoas certas para sermos finalmente curados. Portanto, não se prenda a placas de igreja, denominações e afins. Busque por uma comunidade séria, em que todas as pessoas estejam engajadas no mesmo propósito: parecer-se com Cristo e estabelecer o seu reino aqui na terra. Mas não esqueça, os homens sempre falharão. Mesmo nas igrejas mais respeitadas, mesmo as pessoas mais espirituais que conhecemos. É justamente por isso que os nossos olhos sempre precisam estar apenas em Jesus, que nunca irá falhar ou nos decepcionar. No entanto, independentemente de nossos relacionamentos fazerem parte do contexto da igreja, é necessário analisarmos o perfil das pessoas com as quais decidimos compartilhar as nossas dores, já que nem todos carregam os mesmos valores que nós. Isso pode parecer algo irrelevante para muitos, mas é extremamente importante, porque é impossível caminhar junto com aqueles que estão indo em direções diferentes da nossa. Essa não é apenas a minha opinião, mas o que a palavra do Senhor afirma. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Não faz sentido pedirmos a opinião de alguém se não concordamos com a sua maneira de pensar e agir. Na verdade, a pergunta que fica é: por que iríamos querer deixar que essa opinião influenciasse a nossa vida? Devemos buscar pessoas tementes a Deus. Que carreguem a mentalidade do reino dos céus e que nos ajudarão em amor e verdade. Esses são os relacionamentos que nos trazem cura e apontam para o nosso destino. Além do mais, outra coisa essencial não é buscarmos a cura para os nossos problemas com alguém que esteja enfrentando as mesmas coisas. Tantas vezes corremos atrás da ajuda de pessoas que estão sofrendo da mesma forma que nós, sem percebermos o quanto isso não é sábio da nossa parte. É o que Jesus disse: se um cego conduzir um outro cego, ambos cairão no buraco. Mateus 15:14. Igualmente, não adianta procurarmos cura para que o nosso pecado fez conosco com alguém que está lutando contra essa mesma fraqueza. Na realidade, nesses casos não encontraremos cura ou solução para a nossa dor, mas sofreremos juntos, já que a outra pessoa não terá condições de nos ajudar, nem o contrário. Por isso, o segredo está em buscar aqueles que já estiveram onde nós estamos hoje, mas que conseguiram vencer. Esses sim podem nos mostrar o caminho e trazer cura e redenção para as áreas da nossa vida que ainda doem. Lembre-se, ninguém pode levar outra pessoa a um lugar em que nunca esteve. Com isso em mente, é imprescindível mencionar o porquê dessas coisas. A cura, a bênção, a restauração e tudo o que recebemos de Deus não podem parar em nós. Depois de sermos curados, abençoados e restaurados, o Senhor nos convida a fazer o mesmo por outras pessoas. E acredite, há maior felicidade em dar do que de receber. Atos
20:35. Quando nossas feridas são curadas, elas se tornam cicatrizes, e essas marcas que ficam servem de testemunho da obra redentora que o Senhor fez em nossas vidas. Dessa forma, outras pessoas que estão carregando consigo as dores do pecado e do passado podem olhar para as nossas cicatrizes e receber esperança. O seu testemunho a respeito do que Deus fez na sua vida é capaz de transformar a vida de alguém, simplesmente por demonstrar o poder e a bondade do Senhor. Por isso, as Escrituras nos garantem: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes 4:9. Assim como tantas vezes oramos para que Deus nos envie pessoas que nos ajudem a levantar de onde caímos e que sejam instrumentos de cura para nós, também devemos ser a resposta de oração de alguém. Hoje, nós temos a oportunidade de sermos diferentes das pessoas que já nos machucaram ao escolhermos nos importar e nos disponibilizar a sermos usados por Deus para curar outras vidas. Não existe maior privilégio que esse. Portanto, busque as pessoas certas para confessar os seus pecados e dores, e nesse caminho encontre cura e o recomeço que você precisa. Mas não pare por aí. Existem aqueles que precisam ouvir o que Deus está prestes a fazer em você. Então, use seu recomeço para inspirar essas pessoas a fazerem o mesmo. Não desanime, porque ainda que você não sinta agora, vai valer a pena. E aí, gostou do capítulo 8? Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe, principalmente com um amigo. Vou te dar um spoiler aí em relação ao capítulo 9. Solte o controle.